Gravação iniciada, senhor presidente. Eu também. Bom dia. Vamos retomar a nossa sessão do dia, hoje, dia 27, das 14 horas. Nós já tínhamos feito o último item da pauta. Estavam ainda os processos e itens da pauta 154, 155 e 56. Continuamos com a presença de todos os conselheiros aqui, doutor Lázaro, doutor Leonardo, doutor Pantaroli, doutor Marcos, doutor Oswaldo, doutora Fernanda e doutora Maria Eduardo. Então, vamos continuar. Esse processo que vai entrar agora é de minha relatoria também, são 3 processos da mesma empresa, Grifim Brasil Limitada. O primeiro processo está no item da pauta 154, o assunto, o tema é classificação fiscal. Então, eu vou começar pela relatoria do processo. Em 27 de maio de 2003, a empresa sofreu uma fiscalização em cima de uma classificação fiscal que foi incorreta sobre um produto importado, que é o caulim, e essa mercadoria foi classificada numa posição 250700 pelo importador, pela empresa, e a fiscalização entendeu que a classificação estava indevida, que seria a classificação 25070010. Foi, nesse caso, por causa dessa classificação indevida, foi feita uma aplicação de uma multa de 30% sobre o valor da mercadoria por falta da licença de importação e a classificação indevida no valor de 500, a multa é 30%, a multa é 1.500, mas foi multada em 9 mil e poucos reais. A classificação que a autuada tinha dado, ela realmente botou 25070090 e a Receita Federal, pelo laboratório da alfândega, através de laudo, classificou em 25070010. Então, daí criou-se a Celeuma, o Laban tinha dado essa classificação, a fiscalização aduaneira entendeu que não, a empresa entendeu o contrário, que estava correta a classificação, inclusive de acordo com o laudo, caulinita, o nome do produto. Então, com isso, como eu falei, houve penalizações, 1% pela classificação e 30% pela falta de GNI. Essas foram as penalidades. A DRJ de Florianópolis, que foi responsável pelo julgamento em 27 de nove de 2012, e sucintamente manteve a nova classificação dada pela Receita Federal e não deu ganho de conhecimento à empresa. A empresa, não satisfeita, apresentou recurso voluntário no dia 4/2/13 e acabou por promover esse processo que agora está comigo. O valor total da multa foi de 9.354,97 pelos 30%, que é a questão da II, e o valor mínimo de R$500 pela multa de 1%, porque o valor tinha caído para 312, então aplicaram o mínimo. Tá? Diante disso, então, houve o recurso que eu passo a fazer o voto agora. Esse é o relatório e vou partir já para o voto. A equipe da revisão aduaneira do Porto, quando pegou essa declaração, foi em revisão. Normalmente, os produtos químicos são liberados pela classificação inicial do importador, é retirada uma pequena amostra e, por acaso, aqui na 7ª região, na alfândega do Rio, tem um laboratório muito bem equipado, bem administrado, e é separada essa amostra para uma revisão posterior, no caso, a revisão aduaneira do prazo de 5 anos. Bom, feito esse trabalho, o laudo, o Laban,
entender, através da interpretação química, fez com que o fiscal reclassificasse essa posição de outros para uma posição específica 10, né? Final 10. Então, ou seja, capítulo 25, posição de primeira e segunda 07, suposição 00, item, subitem 10. Então, a questão ficou só a divergência no item e no subitem. Bom, houve toda uma argumentação aí a respeito dessa classificação. Aí no voto, inclusive, eu trago aqui a importância, trouxe até um voto do Trevisan, que ele fez na turma em 30 de janeiro de 2019, quando ele fala de toda essa regra, das dificuldades do voto, da importância da utilização das regras do Mercosul, o funcionamento de regras. Bom, a partir daí, especificamente, eu trago no meu voto justamente a posição dada pelo fisco, e que foi enquadrado como outros, porque a questão foi no caulino e se havia ou não argilas. A Receita Federal entendeu que o caulino era uma substância pura, e já a importadora entendeu que ela era formada também com argila, mais argila do que caulino. E no laudo ficou claro que o caulin é que prevalece. Então, a classificação certa é caulin, é 25070010, e não outros, que seria argila. Do ponto de vista tributário, não teve significação, porque a classificação, tanto de uma quanto a outra, a alíquota é a mesma, mas acabou gerando a questão da interpretação da falta de LI e da multa pela reclassificação. Pelo todo exposto, tanto no laudo quanto na questão da reclassificação, entendi correta a nova classificação dada. Sendo assim, fiquei mantendo a multa de R$500 pela reclassificação. Agora, com relação ao segundo item, que é a penalidade pela falta da guia ou da ELI, né, conforme a redação dada pela Lei 5.062 de 978, que justamente está no artigo 169 do Decreto 8766, essa penalização, existe uma situação, inclusive eu coloquei aqui as portarias do SESEX, que cuidam da licença de importação, automática, não automática, e eu concluí que, utilizando a portaria, nas disposições da portaria 21, 2012-96, não teria, assim, dentro do melhor estudo, não entendi correto a aplicação da multa. Por quê? Porque, primeiro, até a posição, suposição, e a descrição que está no documento, tanto na fatura, quanto a descrição técnica que eles fizeram, estaria correta. A questão toda foi se haveria uma quantidade maior ou não de argila. E isso eu entendi que só foi definido a partir do laudo. Além disso, a própria Receita Federal tem um parecer a respeito desse tema, aonde, inclusive, a fiscalização também citou, eu só estou tentando pegar o número aqui, o parecer a declaratório do COSIT número 1297, que quando há simples, a correta descrição, né, e não há má-fé do importador, não se aplicaria essa penalidade no entendimento da falta de licença de importação, porque essa licença é automática. E a licença, para ser problemática, é quando a empresa ela omite algum dado, ela cria algum embaraço para a antiga DSEX. Não foi nada disso. Todas as informações estavam ali transparentes, colocadas no processo e corretamente descritas. Então, a DRJ, ela, pelo voto, daria entender que haveria ali um erro considerado como se fosse uma má-fé. Eu não vejo isso, não vi essa argumentação, não concordei. E
Inclusive, peguei também um acordo também do Trevisan, de 2018, que vai no mesmo sentido, que também está aqui, é o 3401005288, de 21 de agosto de 2018, que é justamente o que denota o erro seria se a descrição não estivesse bem executada. Como é um produto químico, e a peculiaridade foi mínima, porque ele entendeu que aquela argila prevalecia sobre o caulim, ele classificou numa posição mais genérica, e já o laudo entendeu que tem mais caulim do que argila. Então, a descrição na declaração foi feita de forma correta, eu não vi nenhum óbice em relação a isso, né? O exportador é uma empresa chamada Bardem Clay. Toda essa documentação da Bardem, eu trouxe inclusive aqui a cópia da fatura, demonstrando o significado desse produto, né, que é um produto mineral, argiloso. Então, de forma que eu não vi nenhuma intenção da empresa de ludibriar o fisco, porque realmente ele classificou bem próximo à colocação, e todos os dados que estavam opostos na declaração foram que realmente serviram de base. Não há eu tive cuidado de trazer a DI, também uma cópia da DI no processo. Enfim, a princípio, só confirmar, eu entendi, então, que não há essa questão da necessidade da aplicação da penalidade por falta de LI, porque, primeiro, ele é automática, segundo, a descrição foi feita de forma correta. Agora, em relação, realmente, à classificação, a multa se mantém, porque houve uma colocação errada no final do item subitem, que seria final 10, dígito 10, e ele lançou o final 90. Por tudo isso, eu votei por dar parcial provimento ao recurso, só para afastar o lançamento da multa de licença de exportação. Foi assim que eu fiz o meu voto. Pode falar, Oswaldo, por favor. A Fernanda acho que também quer falar. O Oswaldo está na frente. Ô, Tom, são duas coisas, tá? São três coisas, na verdade. A primeira, o seu resumo foi muito bem feito e tal, gostei, deu para entender perfeitamente a lead, mas para mim, assim, falo por mim, se você pudesse também ler desses highlights que você fez, acho que seria melhor para eu entender, porque, na verdade, eu até já tinha batido a vista no processo antes, porque quando você está falando uma coisa e está escrito outra coisa no processo, aí o cérebro fica mais de manhã. Aí tudo bem. Não, tudo bem. Eu tentei fazer o resumo o mais rápido possível, mas se quiser eu posso fazer a leitura. Não é necessário, eu entendi. Só no início eu me confundi com a classificação, lá quando eu comecei a leitura, a classificação correta. A gente ouvir a intervenção toda do Oswaldo para saber qual é o ponto. Não, eu justamente queria entender, por isso que eu estou perguntando a ele, se é em relação à classificação, qual é o ponto, por favor? Segundo ponto, você classifica de acordo com a RG1 da NEST, por conta da descrição da subposição. Não acho que seja por aí. Para mim, está muito mais para RG2B. Porque como você constata, no laudo ele diz que é o caulim misturado com mais alguma coisa. Você diz, é o caulim com mais alguma coisa. Então, e na nota de capítulo, e também na nota de posição, só vou pedir para fechar o áudio, senão a gente ia ouvindo aqui tudo em volta. Na nota de subposição e a nota do capítulo, não tem como em outros capítulos dizendo, cada posição só se aplica ao item puro, né? Como acontece em inúmeros outros capítulos da NEST. Então, se a gente for, na verdade, se a gente for parar para ver pela nota de posição, não é possível saber se é outros ou se é realmente o caulino. E aí, eu aplicaria, e por isso que nesse ponto eu vou pelas conclusões, justamente porque eu acho que se aplica a nota 2B, a qual eu vou pegar aqui, que até tinha aberto, mas eu esqueci.
que diz que um produto... Blá, 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 blá. Desculpa, minha memória é meio fraca. RG2B. Qualquer referência a uma matéria em uma determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Me parece que é muito mais pela 2B, e se não for pela 2B, ainda que se entenda que na 2B não funciona nesse caso, aí me parece que a 3C é a que se aplica por a contrário senso, que diz sobre a classificação mais específica. Você só enquadra em outros se não houver classificação mais específica. Então, eu te acompanharia pelas conclusões, nesse ponto, porque, a meu ver, a regra aplicável não é a RG1 e sim a RG2B. A conclusão é a mesma. Tá? Você tem toda a razão na classificação como caulino, mas eu discordo da fundamentação. Não acho que a posição deixe claro nem a posição, nem as notas de capítulo, nem de subcapítulo. Segundo ponto, nós voltamos esse tema da ADM COSIT 12 de 97 na sessão passada. Lá, não sei se nós somos vencidos ou se acharam um processo do Lázaro, se não me engano, e lá o que nós discutimos é que na própria descrição da adição tinha a diferença entre um e outro, entre o destaque e o não destaque, que estava dizendo era para fins comerciais, e na adição está escrito para fins comerciais. Pelo que eu entendi do seu voto, e é por isso que talvez no futuro seja melhor a gente ir lendo os pontos, até porque alguma dúvida que você não tenha para a gente pode ser uma dúvida. Quando você diz Bardeen Lay, se tiver escrito na DI Bardeen Lay, que você até traduziu ipsis literis, para mim não significa absolutamente nada. Tá? Então, a descrição realmente que ele colocou na declaração de importação e nos documentos que acompanham a declaração de importação são insuficientes para que se fizesse a classificação fiscal, tanto que precisou de um laudo posterior para dizer que aquilo era o caolino misturado com um pouquinho de argila, e eu divirjo nesse ponto para manter a multa. Então, são essas as minhas considerações. Fernanda, né, por favor. Isso. Na verdade, eu tenho dúvida se realmente deveria ser reclassificado, porque o que eu vi no laudo é que a descrição do material analisado é uma, mas a conclusão é outra. Porque se vocês forem olhar no laudo, que está no volume 1, na página 9, está escrito assim, ó, na difractometria do raio-x, que é onde ele basicamente descreve o que ele viu, né? Argila mineral, caulinita, acompanhado de muito pouco quartzo. Ok? Na NESH, da 2507, diz o seguinte: a presente posição compreende o caulino e outras argilas caulínicas constituídas principalmente de minerais caulínicos, tais como a caulinita, e aí ele vai. Então, se é preponderantemente uma argila caulinílica, me parece que aí é outros. A questão do quartzo é relevante aqui, mas a questão é, para a NESH, caulinita está como outras argilas. Então, essa é a minha dúvida, eu não sei, eu acho que me parece que o contribuinte fez a classificação correta de acordo com a NESH. Porque caulino e caulinita são coisas diferentes, são isso? Exatamente. Caulinita ali está colocado como outros tipos de minerais caulínicos que fariam essas outras argilas. O que fica claro aqui é que tudo é argila. A questão é as características dessa argila. Se ela é uma argila, e aí ele até coloca no final da NESH. O caulino, ou argila da China, é uma argila branca ou quase branca, de primeira qualidade, utilizada como matéria-prima da indústria de porcelanas. E como matéria de carga de fabricação de papel. Então, aqui, assim, a questão é as características dessa argila e o que predomina.
pelo que foi analisado no laudo, o que predomina é caulinita. Então, assim, muito mais do que a gente se filiar à conclusão do parecer é as informações do que o parecer, né, nos coloca descritas. Então, eu vou abrir divergência porque eu acho que tem que dar provimento para o recurso. Nesses termos também, então, eu vou acompanhar a primeira divergência, e a caso vença da primeira divergência, eu vou abrir a segunda divergência, porque acho que a Fernanda realmente tem razão. Feitas essas considerações sobre o laudo, realmente a classificação fiscal correta é outros, e não Paulinho. Então, só para me posicionar, só para alguém me compreender, eu vou deixar ela falar também, Maria Eduarda. Só um minutinho, doutora Maria, só para organizar. Então, o Oswaldo vai continuar com a questão vai mudar a posição, vai concordar com a classificação fiscal. Ó, a Fernanda colocou muito bem, o contribuinte classificou corretamente. Então, aí eu acompanho a Fernanda nessa divergência. A questão da LI o senhor tinha colocado, vai ficar... Ela cai junto porque... A classificação está correta. Mas se acaso a Fernanda for vencida na divergência, eu tenho uma outra divergência. E daí eu não afastaria a multa. Tá bem, então vamos por partes. A doutora Fernanda entende que a classificação está correta, a doutora já deu opinião, agora a doutora Maria Eduarda, por favor. Bom dia, pode falar. Bom dia. Eu fiquei só com uma dúvida, Fernanda, dessa tua interpretação, porque vamos lá. Assim, a leitura que eu estou fazendo aqui da NESH, ele diz o seguinte: a presente posição compreende o caulin e outras argilas caulínicas constituídas principalmente de minerais caulínicos, tais como a caulinita. Então, em princípio, eu estou entendendo que se o Labana concluiu que se trata de uma caulinita, em princípio, eu já vejo que ele se enquadra, assim, no 2507. Eu não sei se eu estou, assim, tem alguma coisa que da leitura... É 2507, agora a questão é se é no 10 ou no 90. E se a gente for olhar até que o 10 é caulin e o 90 é outros. Deixa eu aqui na cabeça. Não, perfeito, era essa dúvida minha. Então tá esclarecido. Não, é 2507, agora a questão não é caulin, é no outros. Tá, Isso é 90. E vem uma outra questão. Para mim, essa questão de que existe, de fato, o quartzo, aí iria para aquela questão que o Oswaldo realmente falou, né? De que viria para a regra... Tá. Não, perfeito. Mas é que o quartzo, como eu não tenho nenhuma formação química, né? Mas, assim, como o quartzo não está nem colocado aqui como um possível mineral caulinídrico, que provavelmente não é, e considerando que a quantidade dele é pouco, eu entendo que o quartzo ele não tem condição de influenciar na classificação nenhuma, porque o que prepondera é a caulinita, né? Então, aí, até pela regra de classificação, a gente tem que focar na caulinita. Alguém gostaria de falar mais? Eu salvo minha memória, já me traindo, e eu estou tentando ler aqui de novo. Quando eu saí do 90 para o 10, foi para uma... Eu estou querendo achar o laudo aqui agora, estou procurando. Foi a preponderância de um item que jogava para a caulinita. Página 9, Tom. Perdão, caulinita. Página 9, Tom. Estou falando de você, estou falando do produto, mas em todas as classificações, pelo que entendi, havia quartzo. Só que se fosse preponderante o quartzo, ficaria no 90. Se fosse menos para baixo, ia para o 10. Salvo engano meu, posso estar fazendo confusão, Fernando. A NESH não menciona, nem a NESH nem a TEC mencionam o quartzo. Então, na verdade, ele só aparece no laudo. No laudo, justamente. Mas o quartzo, ele é pouco. É residual. É residual. Então, por ser residual, ele não daria aquela posição de outros. E aí o caulinho, enfim, ficaria prevalecendo numa questão mais específica no 10. Acho que foi esse o entendimento fiscal.
E eu acho que foi nesse sentido que eu também acabei me convencendo. Pelo que eu entendi, aí teve um problema foi no laudo. Na verdade, enfim, eu, pela interpretação de uma posição mais específica ali, porque nós estamos falando de uma questão tipicamente Mercosul, né? Porque no estrangeiro essa discussão nem ia ter, né? Se não tivesse item e subitem aqui, ficaria... Mas a gente tem essa definição, e dentro disso eu achei que era mais que a colocação do fiscal estava correta. Por isso que, inclusive, quando o Oswaldo falou a questão do... Eu não participei, Oswaldo, da última sessão, porque eu estava de férias. Você estava até comentando, então eu não tenho nessa memória e não vi, infelizmente não assisti. Mas uma coisa está até ligada à outra. Eu peguei, primeiro é o seguinte, eu quando peguei lá o nome do produto, fiz a pesquisa e me convenci, e pelo menos que pelo próprio nome, a indicação na fatura, dava ao entender disso. O que, inclusive, a discussão é tão... aqui, a própria nossa discussão é tão específica, que por isso que eu falei a questão que eu não vi nenhuma má-fé a descrição para mim estava correta, e aí uma preponderância de menos quartzo, mais quartzo, assim, de algum mineral ali que polui o produto, que está dando essa colocação. E pelo labor, e pelo que eu entendi do laboratório, o produto é mais puro do que misturado. Então, foi nesse, entendeu, doutora Fernanda? Foi nesse... Ele é puro caulinita, ele é um caulino. Porque o que acontece é que, assim, a fiscalização se baseou na conclusão do laudo. Só que a conclusão do laudo, ela não conversa com o conteúdo apresentado no laudo. Então, a questão é, se você só olhar a conclusão, tudo que a fiscalização fez faz sentido, mas se você for olhar, de fato, o que o laudo te mostra de informação, a conclusão, para mim, é outra. E por isso eu vou manter essa posição de divergência e para dar provimento para o recurso. Ok, perfeito. Mais alguma dúvida, doutor Lázaro? Doutora Maria Eduarda? Não, estava só testando o som. Desculpa. Não, está tudo bem. É só essa questão, de fato, Tom, que eu acho que, mesmo que a conclusão no final diga caulinha, ele bota entre parênteses caulinita. Então, eu acho que o que ficou, com base até no que a Fernanda levantou, que para mim o laudo acabou concluindo é que se trata de uma caulinita. E a caulinita, ela está tida pela própria descrição da NEST como outras argilas, tais como caulinita. Então, eu acho que o laudo acabou concluindo como se caulina e caulinita fossem a mesma coisa, mas que não é. E, de fato, pela descrição em cima, como bem pontuou a Fernanda, a gente está tratando de uma caulinita. Então, se a gente chegasse na conclusão que era caulinho o laudo, se o laudo tivesse dito isso, seu arrazoado estava perfeito. Mas, de fato, acho bem ponderado os pontos da Fernanda. Perfeito. Deixa eu só... Só um segundinho aqui que eu estou abrindo as telas e ficou perdido abrir outro voto sem querer. Tá, deixa eu voltar aqui no 5.4. Tá, achei. Tá. Vocês estão, só para eu entender, por favor, vocês estão argumentando que... Para acrescentar aqui, desculpa, Tom, eu estava pesquisando aqui rapidinho na internet, tem um estudo, parece, no minerales.setem.gov.br, parece que é um site governamental. Tem. Não é? Fala que o termo caulim é utilizado tanto para denominar a rocha que contém a caulinita como o seu principal constituinte, quanto para o produto resultante do seu beneficiamento. Caulin é uma rocha de granulometria fina constituída de material arginoso. Capítulo.
que é um capítulo, se não me engano o meu, vou ter uma olhar aqui, mas acho que é por aí, sim. Capítulo 12. Você citou, né? Citei, acho que sim. Eu sinceramente, agora tenho que olhar, porque eu fiz muita pesquisa e eu já estou falando com outro produto, com outro que eu fiz aqui. Mas eu fiz a pesquisa e o que eu vi, deixa eu até botar assim, no caso em questão, o acórdão, eu até botei um texto, estou tentando, para me ajudar aqui, auxiliar vocês e a mim mesmo. No caso em questão, corretamente, o acórdão recorrido afastou com inteligência aqueles armações de defesa de alegar que se tratava de importação de mercadoria, que é uma espécie de argila, que tem sua função química, a substância do caulin, mas que detinha também uma parte, mesmo que pequena, da substância de quartzo, e deveria, por isso, não se enquadrar no 10, pois ela seria uma substância pura, mas sim uma mistura. A questão é o seguinte, é que tem uma pequena quantidade, tem um resíduo de quartzo nessa mistura do caulin. E pela mistura de quartzo, o importador acabou botando em 90. Entendeu, Fernanda? Não. Tom, eu entendi, só que assim, os meus argumentos não têm nada a ver com o quartzo. O quartzo eu também acho que ele tem que ser excluído da discussão. A minha questão é caulinita e o que a Nesh diz sobre caulinita. Então, assim, o quartzo pode esquecer, realmente está certo, é residual, não influencia na classificação. Sim, mas é que eu estou entendendo o raciocínio. Eu estou olhando aqui para acompanhar o raciocínio e interpretar, tá? E eu tive uma dificuldade na classificação. Então... Não, o químico sempre é um desafio para a gente, né? É sempre um desafio. Assim, eu estou bem tranquilo, porque... Posso fazer uma observação sobre isso? Ou não, quem está falando? Marcos? Em relação à dúvida da caulinita, pelo que eu vi ali na net, ali, o caulin é composto por minerais. Um dos minerais que compõe o caulin é a caulinita. Então, a caulinita faz parte do caulin. Tem caulinita e halopsita. São dois tipos de minerais que formam o caulin. Então, a caulinita é intrínseca ao caulin. Então, pelo que entendi, tem uma oposição que é caulin, que pode ser constituído de caulinita e outros minerais e mais algumas impurezas, eventualmente, e uma oposição para outras argilas, que excluiria o caulin. Por isso que a posição correta que eu entendo seria o 10. Gente, assim, eu não sou geólogo, eu sou jurista, né? Nem geólogo e nem geógrafo. Eu acho que se a gente está com dúvida se o caulin e a caulinita são a mesma coisa, isso é uma dúvida de fato que a gente tem costume de baixar em diligência para que se analise. Para não dizer nem que uma coisa é o que não é, nem que uma coisa não é o que é. Precisa que quem está lá embaixo diga, mas tudo bem, você colocou entre parênteses caulin e caulinita. Qual que é a diferença entre os dois? Tem diferença? São a mesma coisa? Eu não sou nem geólogo nem geógrafo, né? A gente tem que partir de um laudo. E com a máxima vênia ao que o presidente disse, esse laudo está para lá de sucinto, né? Então, acho que aí talvez seria o ideal a gente diligenciar para que o nosso digníssimo perito esclareça essa nossa dúvida. Que no fim é isso que a gente está com dúvida. Caulin e caulinita são ou não são a mesma coisa? Segundo a Nesh, não, né? Mas esse laudo aí não esclarece isso? Eu não cheguei a ver o laudo, não. Me baseei na minuta ali. Baixa o volume 1, Marcos. Página 9 do volume 1. Carlos e Maria Eduarda podiam falar. Primeiro Carlos, depois Maria Eduarda. Eu fui consultar os universitários, porque eu tenho um geólogo aqui em casa. O caulin é um tipo de argila, em que o principal mineral dele é a caulinita. Caulino não é um mineral que compõe o caulin. Caulino é um sinônimo de caulin. Caulino não é um mineral, não é um componente. Então, até na internet eu já tinha procurado isso, por isso que eu fui perguntar.
caulino é sinônimo de caulin, ou seja, nós não estamos tratando de um caulin feito de caulinita na posição na 90, em contraposição a um caulin feito de caulino, composto de caulino, na posição 10. Entendeu? Quando ele coloca entre parênteses caulino, é o sinônimo de caulin, não o componente do caulin. O caulin mais comum é o caulin de caulinita. E os outros são mais raros. Existem outros caulins, mas não tão comuns como o caulin feito de caulinita. Minha contribuição aí direta aqui dos universitários. Mas aí, nesse caso, o que nós temos pelo laudo? Essa é que é a dúvida. É o caulin na sua forma mais comum. O caulin de caulinita. Quando você pesquisa na internet, às vezes você vê os dois, caulin e caulinita, usados como sinônimos. Eles podem até ser sinônimos na prática, mas é como a Fernanda apontou. Na NEST, há uma distinção. A distinção diz que a presente posição compreende o caulin e outras argilas, tais como a caulinita. Então, para mim, assim, lendo aqui, eu não vejo dúvida que, para fins da NEST, foi feita essa distinção. O caulin é uma coisa e outras argilas, a caulinita vai ser outras argilas caulínicas, pela NEST. Eu não tenho esse entendimento, não. Eu também não. Caulin, A NEST não diz isso, não. a caulinita é um componente do Na caulin. minha opinião, não diz. Você não pode ter caulin sem caulinita. Você pode ter um outro produto à base de caulinita, mas caulin não existe caulin sem caulinita. Mas o que diferencia um produto à base de caulinita e o caulin? Essa é a questão. Porque assim, o que me parece é que o caulin é uma argila branca. Mas assim, a gente não tem nem foto para ver, para visualmente ver essa Esse é um laudo, né? Esse é um laudo técnico que vai ter que definir, né? Pelo laudo ali consta caulin. Na verdade, assim, o laudo técnico ele tem que nos ajudar, mas ele não nos ajuda. Essa é a questão. E aí? Temos baixar a inteligência, pedir mais esclarecimentos. Agora, o Carlos. Eu acho que não, Carlos. O Carlos acho que esclareceu quase. Eu estava entendendo só. O laudo ajuda sim, porque o laudo nos diz qual a composição do produto. O produto é composto basicamente de caulinita e apenas um residual de quartzo. O quartzo é um cristal de areia, é um restinho de areia que tem ali. Sim, mas a questão é qual é a diferença de outras argílicas com caulinita e o caulino, entendeu? Porque a questão é, a única coisa que o laudo diz é a maior parte é caulinita. Então assim, caulinita teoricamente está nos dois. O esclarecimento que você trouxe, Carlos, é justamente que a caulinita não está só nas outras argilas, mas também está dentro do caulino. Então, assim, a gente volta para o ponto inicial. Qual que é a diferença entre elas? É porque no meu entendimento, essas outras argilas caulínicas, elas podem ter outros componentes que não a caulinita, mas inclusive a caulinita. Mas o caulin clássico é aquele de caulinita, que é o que nós temos aí. Nós estamos com um caulin clássico. Mas por que não diz que é um caulin clássico? É porque ele tem que nos dizer só do que é feito. O nosso grande problema é que a gente não sabe o nome de outras argilas. Ele fala mas elas têm outros nomes comerciais. Deve ter outros nomes comerciais. Mas na verdade elas vão ser provavelmente compostas. Vai ter a luisita, e vai ter caulinita também, mas não preponderante. Esse é um caulin, vamos dizer assim, um caulin quase puro, talvez. É o clássico. Foi isso. O caulino, a evolução foi mostra que o caulino não é um componente. Caulino é sinônimo de caulin. Porque assim, ó, no final da NEST ainda diz assim, ó, dessas outras argilas com minerais caulínicos tais quais caulinita. Ele ainda fala, essas argílicas, mesmo sendo calcinadas, classificam-se nessa posição. Então, assim, para mim essas explicações, elas não trazem a solução. E outra coisa, Tom, quais foram os argumentos que a recorrente trouxe no recurso voluntário? Isso também não está muito claro para mim. O que a recorrente traz para tentar defender a posição que ela colocou? Vou dar uma verificada aqui, só mais. É que nesse entendimento da Fernanda, na verdade, a gente não classificaria nada mais na 10.
Eu acho que todos os caulins eles acabariam na 90. Não, pelo que o Marcos leu ali, tinha 2 tipos de matéria para a caulinita, era um tipo, mas tinha outro tipo. Eu entendi que aquele outro tipo fica na 10 e o resto fica na 90. Isso aqui é uma interpretação baseada na NEST. Conhecimento científico eu não tenho. Para mim tá bem claro ali. É um caulin composto por caulinita e impureza de quartzo. Não seria uma outra argila que não seja o caulin. Fernanda, lá no voto, quando eu peguei a argumentação do acórdão, e o texto está bem sucinto, mas é o que ele sustenta. Ele argui que o próprio Laban atesta que se trata de uma caulinita acompanhada de muito pouco quartzo, o que confirma que trata de um caulin outros e não simplesmente caulin. Ou seja, a questão aqui toda, de todo mundo, é o quartzo. Ele entende, a questão central é essa, tá? Se houver quartzo, é outros. Se não tem quartzo, é caulin puro. Pronto, essa é a questão. Tom, desculpa, eu acabei de olhar o recurso voluntário, no recurso voluntário, não na... E perguntar o seguinte, o recurso voluntário, no mérito, ele só ataca a multa. Ele não discute a classificação. Então, aqui eu estou fazendo o trabalho do advogado, eu não posso fazer isso. Não. Então, eu vou, na verdade, eu acho que assim, o ponto central aqui é que o próprio contribuinte se absteve de discutir classificação fiscal no CARF. Eu acho que aqui a gente está fazendo uma discussão que está fora dos limites da LID, na verdade. Então, eu estou pronta para votar, não pelas minhas convicções, mas pelas limitações que o próprio contribuinte trouxe no recurso voluntário. Que é alguma coisa importante a gente ter em mente, né? Correto. Mas quando eu vim trazendo no voto, eu tomei as argumentações lá no início e em cima do acórdão do citado, né? Talvez você tenha razão, pode ser que eu não tenha percebido. Fiquei tão abduzido em cima da classificação que eu entendi correta no sentido da fiscalização na questão do quartzo. E acabei ficando com essa colocação, mas deixa eu só confirmar que você pode ser que tenha razão, eu não tenha percebido isso. Mas não, viu, Fernanda? Ele diz um parágrafozinho. Eu acho página 5 do RV. Ademais, o próprio Labana atesta que se trata de caulinita acompanhada de muito pouco quartzo, o que confirma a tese da recorrente que se trata de caulin outros e não simplesmente caulin. É isso. Não, tá, beleza, que é um parágrafo, eu achei que ele fosse discutir, e isso tá fora do mérito até, né? Não, a nossa discussão aqui está mais profícua que do processo. Eu acho que está mais aprofundado, tá? Então, volto a ter razão. Sem desculpa, Fernanda, mas eu não me lembro de todo o texto. Eu fiquei preso aqui no meu voto, e no meu voto eu inclusive, comento que ele faz essa mesma colocação. A questão aqui que eu acho que o Carlos está trazendo, que pode elucidar bem, e talvez o Marcos tenha até confirmado, e a gente, veja bem, nós estamos procurando entender a situação, e é difícil, porque aqui ninguém é formado na área de meteorologia. O Carlos pegou ajudas universitárias, talvez mais. Mas, pelo que eu deprendi do estudo, da leitura do processo e tudo mais, que a grande questão toda aqui é o quartzo. Se tem quartzo, é outros, se não tem, é puro. E o traço do quartzo, pelo que ficou no laudo, não me lembro agora, tem que olhar o laudo, mas, e pela discussão, o traço é mínimo, é baixo. Então, prevalece a classificação pela predominância do caulin, da caulinita, enfim, o termo, entendeu? É nesse sentido que eu coloquei. Eu não sei se já esclareceu. Pode falar, Mariana, por favor. Eu queria tirar uma dúvida só com o Carlos, pela tua interpretação, Carlos, só para ver se eu acompanho o teu raciocínio. Você pontuou que se a gente considerar que caulinita não se enquadraria como caulin, então a gente nunca enquadraria no 10, a gente sempre teria que ir para o outros.
mas eu queria fazer uma análise inversa e queria entender do teu ponto de vista. Se nós estivermos diante de uma caulinita, que em princípio é o que o laudo diz, a gente jamais não conseguiria enquadrar no próprio caulinita que está no 2507. Então, na NESH. Então, a minha questão aqui é o seguinte: se a NESH separou a caulinita do caulin, que ela botou entre parênteses caulino, deve ter tido alguma razão de ser. Eu estou tentando entender esse teu raciocínio dentro do que está disposto na NESH. Eu fui clara? Você entendeu a minha dúvida? Entendi, sim. O que eu quis dizer é o seguinte: essas outras argilas caulínicas, constituídas principalmente de minerais caulínicos, tais como a caulinita, mas é constituída principalmente e não totalmente. Porque a totalmente é o caulin. A interpretação é essa. A outra argila caulínica, constituída principalmente de caulinita, mas não é o caulin. É um caulin, vamos dizer assim, misto, né? Porque o caulin não é constituído principalmente, ele é praticamente totalmente. Esse quartzo que está aí é uma mera impureza. Eu acho que essa argumentação do contribuinte é bastante descabida, de querer classificar em outros por causa do quartzo. O quartzo é uma impureza que até o laudo trouxe aí como sendo ínfimo. Uma impureza do processo, não é uma componente do produto. Tá, entendi. É a questão do principalmente, tá. Eu compreendi. Pode falar, Carlos. Carlos, desculpa, acho que é o Lázaro, desculpa. Carlos, é o Lázaro, perdão. Não, só aguarda. Eu não tinha entendido a NESH colocando em oposição caulin e caulinita, como se fossem duas coisas distintas. Ou classifica em um, ou classifica em outro. O que dá a entender, a minha interpretação da NESH, é que existem vários tipos de argila. Uma delas é uma argila que você encontra, que ela deve ter um determinado valor de mercado, você encontra aí melhor forma de extrair, que contém predominantemente, em grande maioria, a caulinita, e existem outras argilas que são encontradas nos depósitos próximos, que têm valor de mercado diferenciado, e por isso necessitem de uma classificação fiscal diferente, tem uma aparência, uma forma física diferente, que no caso a gente não sabe o nome, né? De repente tivesse geógrafo, ia dizer, outras argilas, argila A, B, C, D, E, um monte de nome de argila aí, e que não é o caulin, mas não significa só caulin. São outros tipos de argila, é a natureza, né? É impossível que você consiga ter uma pedra que seja apenas uma argila, que não exista zero de caulinita nela. Então ela é uma mistura de vários outros produtos, agora não tem a mesma pureza que tem o caulin. É a interpretação mais ou menos em linha com o que o Carlos falou. Assim. Acho que foi nisso também que eu acabei acontecendo. Posso fazer uma última colocação? Claro. A gente olhar o capítulo 25, ele é um capítulo que ele trata de pedras, minerais e desdobramentos. Diante disso, o que eu estou me convencendo, e aí por todas as explicações até do Carlos, é que se você importa a pedra, caulin, aí ele faria mais sentido, talvez, ele seria classificado no 10, e quando você importa argilas que contêm minerais caulínicos, inclusive esse você classifica no 90. De um jeito ou de outro, eu estou convencida de que a classificação não é a 10, eu vou manter minha divergência. Bom, só um detalhezinho. É que o caulin, pode ser chamado talvez de pedra também, mas ele em si também ele é uma argila. Estando mais sólido, ou estando em pó, etc., ele é uma argila. Mas aí é uma questão de como popularmente você trata, né? Porque a questão... A própria NESH chama de argila. Ele é uma argila pela NESH também, porque A NESH não chama de argila, a NESH fala... O caulin é uma argila branca, quase branca. O caulin ou argila da China é uma argila branca. Ela disse.
Bom, mas enfim. Sim, verdade. Para a posição, né? Está lá, 2507, está Caulin e outras argilas. Não está dizendo. Não, ele é uma argila, né? Eu fui É uma canete mesmo. já fiz há muito tempo o voto, como eu falei, já tem muito tempo, mas acho que foi por isso que eu concordei com a fiscalização, por causa do grau de pureza. E o quartzo sendo residual, mais ou menos como o Carlos falou também, o Lázaro, foi o mesmo raciocínio. Calculei aqui também que essas outras argilas caulínicas, né? Popularmente acabam sendo todas chamadas de caulin também. Isso é uma distinção mais aí fiscal, química, biológica, mas no mercado é tudo chamado de caulin. Então, primeiro item, depois a gente volta ao segundo, porque pode ter uma divergência. Pode ser assim, pessoal? Podemos botar? Pode, eu só posso dar mais uma contribuição. Eu peguei um estudo aqui técnico e que ele fala o seguinte: nas argilas brancas foi possível quantificar e detectar as porcentagens de caulinita e seu grau de cristalinidade, por isso que ela é clara, né? Já as argilas marrons possuem maior quantidade de caulinita e de variedades bem estruturadas de cristalina. Então, assim, até isso de novo, o caulin, ele é branco porque você precisa de um grau de pureza, etc, etc. Então, de novo, assim, isso não está claro no laudo, pelo contrário, no laudo ele diz que tem muita caulinita. Então, de novo, eu não acho que o laudo seja suficiente para embasar o lançamento. O laudo, ele fala, conclusão, trata-se de caulin, abre parênteses, caulinita, fecha parênteses. Vamos fazer a votação. Houve uma ideia de diligência, mas vamos fazer a votação. São três propostas, então? É isso? Oi? São três? Não. O Oswaldo tinha comentado em baixar em diligência. Vai retirar essa opção? Tem essa, é isso que eu queria organizar, né, Oswaldo? Você mantém essa intenção da diligência? Não. Então não tem mais. Então vamos para a votação da classificação. E depois a gente entra com a questão da LI. Pode falar, Oswaldo, por favor. Não, o Carlos tinha pedido a palavra, não sei se ele quer falar ainda, é que ele também... Não, eu ia só... em cima da minha, por isso que eu estou fazendo assim. Aqui do meu lado. Não, eu ia só fazer uma observação, defendendo de uma certa forma o laudo, que assim, vocês têm visto bastante a conclusão. Mas o método do laudo, que foi a difratometria de raio-x, concluiu que se trata do mineral caulinita. Não é uma mera conclusão de uma análise, assim, por alto. Foi feita a metodologia lá e definiu-se lá a propriedade química é caulinita. Acho que sobre isso não há dúvida. Então, acho que o laudo, para mim, ele serve perfeitamente. O problema é que ele só trouxe a conclusão, né? É assim, o laudo tem que trazer estudo, tem que trazer... Até se você for ver, se a gente fosse levar ao pé da letra o que diz tanto a IN quanto o Código de Processo Civil, esse laudo seria nulo, porque ele não trouxe descrição do procedimento, como é que ele fez, não trouxe... Ele precisa aqui, entendeu? Ele diz quais foram os ensaios realizados. Aqui, ó, difratometria de raio-x. Difratometria de raio-x. Argilo mineral caulinita acompanhado de muito pouco quartzo. Ele fez a classe específica, a gente só não está concordando com o conteúdo do voto. O laudo ele diz qual foi a metodologia para concluir que é feito de caulinita. Falou assim. O raio-x foi feito para o teste de solubilidade. Mas a dúvida aí, Carlos, é se a caulinita de fato é um sinônimo do caulin. Para mim, essa que ficou a dúvida. Aí seria a dúvida do laudo, né? Mas aí não é o laudo que tem que trazer para a gente. Essa dúvida eu tirei fora do laudo. Eu acho que eu estou me valendo do laudo. É o fiscal, pior ainda, né? Não, eu acho que o laudo tem que dizer que mineral tem ali. Ali tem caulinita. Na minha interpretação da NESH, caulinita é caulin. Vamos votar, então? Classificação? Então, ok. Agradeço a colocação de todos. Estou preocupado com a próxima. Muito bem. Vamos seguir, então.
colocar por ordem para em votação em relação ao item 1, que eu chamo de letra A aqui no meu, que é a classificação. Então, nós temos aqui duas classificações, uma dada pelo contribuinte 25070090 outros, e a reclassificação feita pela fiscalização em cima do laudo, pela fiscalização do Porto, 25070010 Cauli. E aí eu só peço, então, no caso, se mantém ou não, vamos lá. Lázaro, como é que você vota? Acompanho o relator. Doutor Oswaldo, como vota? Com a divergência, pela classificação correta adotada pelo contribuinte. Ok. Doutor Carlos, como vota? Voto com o relator. Doutora Fernanda, como vota? Divergência. Divergência. Então, estamos 2-2, certo? Doutor Marcos, como vota? Acompanho o relator. 3. Maria Eduarda? Acompanho a divergência, presidente. Ok. Leonardo, como vota? Com a divergência. Com a divergência. Vamos ter aí o meu voto. Então, ficou 4-4, né? Como não tem matéria tributária, vai ficar com o voto meu e de... Eu acho que essa expressão, me perdoem, falou... Qualidade. Hein? Qualidade. Perdão, qualidade, então o voto de qualidade ficou mantido o alto. A gente vai ter que voltar a licença de importação também. Não, agora vamos entrar lá. Justamente, Léo, eu tinha comentado primeiro, eu ia fazer a votação do item da aplicação. Então, em relação a 1%, então foi mantida a multa de R$500. Agora, entrando na questão, como o Léo bem levantou, nós vamos discutir a questão dos 30% da falta de ILI nessa situação. Aí eu vou... abriu-se uma colocação do Dr. Oswaldo, e se alguém quiser fazer outras colocações, eu vou deixar em aberto. O Dr. Oswaldo falou que, só para repetir, na reunião anterior, na última sessão que eu não participei, vocês entenderam o que foi, Dr. Oswaldo? Que não haveria... Olha só, Tom, na verdade, para a gente aplicar a ADN COSIT, os documentos, tanto para mim, né, para mim, Oswaldo, e também mais ou menos o que nós decidimos na reunião passada, só não se foi vencedor, se deu qualidade. Para se aplicar o que diz a ADN COSIT, tanto a adição quanto os documentos que instruem, ou um ou outro, pelo menos, deve deixar claro do que se trata o produto. Deve deixar claro que se trata de, a partir dele, deve traduzir aí o destaque. Na discussão da sessão passada, o destaque era para uso residencial, salvo engano, era uma coisa assim. E na adição, tinha descrito isso, escrevi o produto e aí vírgula para uso comercial, para uso residencial, coisa do gênero. Nesse caso aqui, que você está dizendo, nesse caso aqui, nós estamos discutindo se tem que classificar em caolina, em caolin ou em outros. Se você for parar para olhar a adição, ele descreve como outras argilas caolínicas, mesmo calcinadas. Não me deixa claro que isso é caolin, como se chegar por voto de qualidade. E se você for olhar em invoice, do mesmo modo, Bags, Barden, Clay. Para mim, isso nada diz nem em inglês e muito menos em português. Então, só foi possível chegar à conclusão de que a classificação fiscal dada pelo contribuinte estava incorreta a partir do momento da emissão do laudo pericial. Então, portanto, não se aplica a ADN COSIT e a multa se mantém. É nesse sentido a minha divergência. Só que aí eu fiquei um pouco confuso, olha só a situação. Você, doutor, colocou no seu voto que concordava com a classificação do contribuinte. Se concordar com a classificação do contribuinte, você deve estar convencido que a informação dele estava correta, a descrição. Então você não aplicaria a penalidade? Eu não entendi. Você aplica ou não? Olha só, Tom. Nós estamos tratando aqui de duas teses, tá certo? São duas teses.
A primeira tese. Pô, não entendi. Olha, nós estamos tratando aqui de duas teses, certo? A primeira, por isso nós estamos voltando em parte. A primeira tese é: a classificação do contribuinte é correta ou incorreta? Com essa primeira tese, eu fui vencido. Então, eu vou constatar que a classificação do contribuinte é incorreta. Então, a turma decidiu, e não mais o Oswaldo decidiu, que a classificação é incorreta. Partindo do princípio que a classificação é incorreta, a multa é aplicável ou não é aplicável? Essa é a questão. Ignorando a cabeça do Oswaldo e pensando com a cabeça da turma. Ignorando a cabeça do Oswaldo e pensando com a cabeça da turma, que a classificação está incorreta, a multa é aplicável. É assim que eu cheguei a essa conclusão. Ok, tá bom. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, então você abriu divergência em relação ao meu voto. Um ponto, eu acho, é só um ponto. Eu acho, Oswaldo, que não necessariamente a gente precisa seguir essa linha, porque a minha convicção se mantém, que a classificação do contribuinte estava correta. Com base nessa convicção, eu entendo que a multa ela não é devida. Eu não sei se a gente precisa fazer esse corte que você está dizendo, ou se eu posso seguir, na verdade, com o meu voto de acordo com a minha coerência Essa é uma dúvida que eu tenho aqui. Concordo. Bem Olha, colocado. Então, que iria surgir. A gente vai aparecer com uma votação. Oi? Pode falar, Lázaro, que congelou um pouco a imagem. E a doutora Maria Eduarda foi por aí que eu fui também, porque a convicção dele, claro, eu só estou fazendo assim. Voltou lá, pode falar. É engraçado que para mim não tinha congelado, ficava parecendo normal. Não, o que eu estou falando é o seguinte: olha a contradição que vai acontecer na emenda e no resultado. A gente vai chegar, imagine que a gente vota e diz que não é para aplicar a multa por falta de licenciamento automático. Aí o que vai acontecer? Qual o fundamento disso? Porque não houve erro de classificação. Ué, o item anterior teve uma votação em que ficou definido, por qualidade, ou seja, de que forma for, por mais injusto que seja, ficou definido que houve erro de classificação. Aí, no tópico seguinte, a gente exclui a multa dizendo que não houve erro de classificação. Não, mas eu não estou excluindo por isso. Eu estou excluindo... Perdão, mantém. Eu não estou mantendo. Eu estou excluindo, eu mantive... Deixa eu agora me confundir. Eu também acabei me confundindo. Deixa eu me organizar. O produto foi corretamente inserido. Peraí, calma. Agora, peraí. Eu mantive... Se Eduardo entendeu a divergência que quis colocar, a contradição que fica aí. Vou esclarecer. Não, perfeito, vou esclarecer. Em relação à classificação, eu entendi que estava indevida por causa da questão do quartzo, e foi o que o Carlos falou, e você também me acompanhou, enfim, doutor Marcos. Agora, em relação à penalidade, em primeiro lugar, tanto uma classificação ou outra é dispensada de licença de importação, pelas regras do DSEC, salvo engano meu, minha memória pode estar me traindo. Em segundo lugar, eu tentei trazer aqui, salvo engano meu, a colocação do previsão, eu vou por voto aqui, porque eu estou só aonde. Deixa eu só ver aqui, por favor. Relatório. Eu trouxe aquela, e foi comentado no alto também, pela defesa em relação à norma COSIT, né? Número 12, que eu peguei emprestado o raciocínio, trouxe para dentro do meu voto, fiz a colocação, deixa eu descer aqui só um minutinho, fiz a colocação, inclusive, aí eu coloquei que em relação às normas administrativas, haveria uma dispensa, até porque no capítulo, na posição, ali ficaria como está, não haveria mudança para o DSES. E isso foi o primeiro argumento. E o segundo, que eu estou agora tentando sustentar,
foi justamente um acordo do Trevisan que, primeiro, que era a aplicação da parte tributária sobre a parte aduaneira, que prevalece a legislação aduaneira sobre a legislação tributária. Eu acho que foi um argumento do fiscal. Que ele fala do fato gerador e tem uma norma mais clara hoje, que inclusive dispensa essa licença. Então, seria favorável a ele. Mas, indo um pouquinho mais à frente, que eu queria colocar, é que, em relação ao ato declaratório COSIT, que eu estou tomando emprestado, a questão central é quando não há uma intenção de atrapalhar, ele traz as informações, e aí o Oswaldo entende que não, que só a questão comercial, a fatura por si só, não demonstra isso, estaria obscuro. Eu entendi que não, que a forma com que foi feito o despacho estaria... Eu me coloquei como um fiscal. Se eu estivesse lá, eu me sentiria mal instruído? Não, eu me coloquei como um fiscal, entendi que a informação daria para compreender, e o que suscitou aqui foi uma pequena questão de uma impureza material, e eu não vi ali a intenção dele de ludibriar, até porque o imposto não tem alíquota, não teria nenhum viés, aí não vejo nenhum um ganho, uma má-fé. Então, eu adotei essa linha da COSIT também, com ela emprestada. Por isso que eu acabei afastando a aplicação da falta de ANI. Entendi que não se ia aplicar porque as descrições foram suficientes para fazer o processo. O que houve ali foi realmente o erro da classificação, mas não na questão de burlar o controle aduaneiro, dificultar a apresentação de ANI. Eu acho que foi por aí que eu levei meu raciocínio. Entendeu, Lázaro? Só isso. Tom, eu acho que o seu raciocínio está muito claro, assim, tá? O seu voto está muito claro. Lázaro, só para não dá, porque o Lázaro, eu só coloquei novamente, fico feliz que você entendeu, porque o Lázaro falou que podia ficar uma contraposição entre aplicar a recolocação, a reclassificação, e aí, consequência, uma multa, e a outra é a questão da licença de importação, falta da licença. E aí eu fui por aí. É isso aí. Pode falar, só para assim, como o seu voto está muito claro, acho que a divergência está muito bem posta. Sobre o primeiro tema, também a divergência está muito bem posta. O que o conselheiro Oswaldo entende? O conselheiro Oswaldo entende que, do mesmo modo, se eu trago uma decadência, a decadência superada, eu tenho que continuar votando, ou se eu trago uma nulidade, se a nulidade é superada, eu tenho que continuar votando, se a diligência é superada, eu tenho que continuar votando, porque o voto deixa de ser do conselheiro Oswaldo e passa de ser da turma, aqui o raciocínio que se aplica é idêntico. O conselheiro Oswaldo perdeu a classificação fiscal, passou a ser um voto da turma. E o voto da turma é dizer que a classificação é incorreta. A partir do momento que o voto da turma chegou à conclusão que a classificação é incorreta, temos que votar se a multa é aplicável. Acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, só para não me alongar, porque já disse tudo que entendia, para mim, o ADN COSIT, ele diz, olha, além da boa-fé e da má-fé, que se aprendeu no caso concreto, a adição e a invoice tem que descrever corretamente a mercadoria. E nem a adição e nem a invoice descreve corretamente a mercadoria. Ou seja, descreve de acordo com a classificação fiscal que a turma 3401 entendeu que era a correta. Então, portanto, mantenho a divergência. Era só isso. Não, correto, doutor. Eu só tentei argumentar com o Lázaro, porque o Lázaro me fez uma colocação, e aí eu usei de novo o mesmo raciocínio que você é contrário, é o seguinte, por que no item A eu reclassifiquei e no item B eu não apliquei a penalidade por falta de licença de importação? Porque eu fiz uma outra interpretação do aspecto do controle administrativo. O que serve a LI? LI é um controle prévio, necessário, para filtrar. Foi isso, só que eu falei, entendeu, cara? Eu não estou... Na verdade, eu estava pensando em você, Oswaldo. Desculpe, eu estava pensando no Lázaro. Vamos lá, vamos por parte... o Lázaro
Eu bem rapidinho. Você viu? Então, acho que é o Carlos, depois eu. Falar um pouquinho, então, quem seria agora? O Lázaro? Pode falar, então. Não, o Lázaro eu sou o último. Eu vou reforçar a divergência do Oswaldo em relação à aplicação do ADN COSIT, porque eu não discuto realmente, acho que no novo dolo, no novo má-fé, não é esse caso de... Isso acho que realmente não está em discussão. Agora, para que a multa seja exonerada, até está em vermelho aqui no rótulo do tom, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e enquadramento tarifário pleiteado. O produto foi descrito somente com Bardem Clay. Eu não vejo aí todos os elementos necessários à identificação e o enquadramento tarifário, tanto que em segunda instância a gente está discutindo ainda a coisa essencial do produto, elementos essenciais do produto. Então, essa descrição com Bardem Clay não atende para mim o ADN COSIT para exonerar a multa. Não houve um detalhamento da descrição com todos os elementos necessários à identificação da mercadoria e classificação fiscal dela. Então, eu entendo que a multa é aplicável. Minha vez agora. Na verdade, eu também entendo que a multa é aplicável, mas por mais uma questão. Bardem Clay é um nome comercial do produto. E se você for olhar pela forma como ele é descrito, ele até poderia ensejar a possibilidade de ser a classificação de final 10. Então, até a própria forma como ela apresentou não garante que ela consiga se defender com o resto da parte da classificação. Então, realmente, ela é insuficiente. Só para fazer um adendo, Fernando, quando ler, porque meu voto é muito grande, eu fiz pesquisa, eu fui na internet, então eu não me lembro de tudo, mas eu vi aqui, até o Oswaldo colocou, que ele diz que não seria suficiente a descrição Bardem Clay. Aí eu fui pesquisar, fui no site da fabricante e trata-se de saco de argila. Então, assim, o saco de argila é argila. Então, assim, eu não vi, realmente, eu estou achando que a coisa é muito simples. Na minha opinião, me perdoem, eu estou botando a minha prática de porto. Nós estamos aqui numa área do direito, numa área acadêmica, mas quem trabalha no desembaraço aduaneiro, santo dia, tem que liberar 4, 5 contêineres de 40 pés, e ele tem que se apegar à questão prática. E talvez aqui eu fui menos, não estou talvez ainda ao alcance dos meus pares, estou aprendendo com meus pares, mas eu trouxe aqui uma carga de experiência. Veja bem, o capítulo é argila. O capítulo é argila. Né? A posição é a caurinha e outras argilas. É argila. O que ele está trazendo é saco de argila. E ele escreveu que está trazendo Bardem Clay. Bardem Clay, eu peguei, na minha posição, tá? Se eu tivesse lá, estou falando do meu dia a dia, eu estaria convencido. E como tal, eu votei. Agora, eu respeito, e eu posso ser até vencido. Mas eu iria perder meu tempo fazendo isso. Claro, o que aconteceu aqui, e tem que ser, eu falei, talvez eu tenha falado no início, a prática da alfândega do Porto do Rio de Janeiro. Eu escrevi aqui que o laboratório foi feito por Pedro II, é verdade. A história lá da alfândega é o seguinte: parou o produto químico, separa e manda para o labor. Inclusive, o labor do Rio, só por uma questão até para informar meus amigos, ele é administrado hoje está na Diana, na superintendência, pelo Marcelo. Marcelo é professor de Química da UERJ, fez concurso para a Receita para tomar conta do laboratório. Ele adorava o laboratório. E ele colocou a equipe da UERJ dentro do laboratório. Hoje, quem trabalha no laboratório são os funcionários pelo menos alunos da UERJ. Só que, por problemas financeiros, acabaram o contrato. Então, assim, há uma escola de trabalho fiscal, o seguinte, amigo, produto que separa. Inclusive, certa feita, foi separado cocaína, e a Polícia Federal prendeu os 2 técnicos da UERJ achando que estavam querendo ficar com a cocaína. Então, assim, é normal lá no Rio, aqui na 7ª, tanto no aeroporto quanto no porto, manda tudo para o labor. E aqui foi mandado para o labor. O fiscal estava convencido que ele estava liberando argila. A questão foi, tem menos quartos ou mais quartos. Então, assim, como o Oswaldo falou que foi superada, e eu vou deixar vocês falarem, mas eu entendi, eu estou fazendo meu raciocínio, ok? Que foi que a descrição
na fatura, para mim, e vendo a tradução, me convenceu. É saco de argila, classificou como argila, e a licença é dispensada, então por isso que eu não aplico. É que 2508, a 2508 também é argila. Então, na verdade, até para a questão de classificação fiscal, entende? Não é só a 2507 que é argila, a 2508 também é. Ô, Tom, só para a gente agilizar um pouco o processo, nos comentários, assim, fazer que a gente. Eu acho bacana essa coisa das experiências passadas. Peraí, Tom, só um minuto, só concluir. Aí eu acho muito bacana essa coisa das experiências passadas, acho legal, mas é porque assim, se a gente começa a se alongar muito na explicação da coisa, aí acaba, a gente vai estendendo e vai estendendo. Acho legal, um bate-papo, bacana ver a experiência das pessoas, mas assim, só seguindo aquele mesmo intuito de ontem da gente tentar não acelerar. Desculpa aí, viu? O Marcos está na fila. O Marcos quer falar, depois... Por favor. Ali só tem Barden Clay, né? Eu estava procurando a tradução ali, o Barden é a marca, né? Argila Barden, é isso? Só isso que tem? Só. Tá difícil, então. Eu sei, estou te falando que eu fui pela prática, né? Para mim isso demonstra a insuficiência da descrição. E o fato de ter quartos ou mais ou menos quartos, isso aí, na verdade, é só argumento do contribuinte. Isso para a classificação, isso acabou sendo indiferente. E aí, vamos lá? Maria Eduarda quer falar. Eduardo, desculpa, Eduardo. Eu não estava com uma levantada, não. Acho que foi tudo certo, vamos voltar. Desculpa, tirei o microfone. Vamos botar em votação, desculpa. Doutor Lázaro, como vota? Microfone. Conforme o que foi discutido agora, né, eu vou seguir a linha de divergir do voto. Por falta de deficiência na descrição. Ok. Próximo a votar, doutor Oswaldo, já, por favor, mantendo, né? Vou pela divergência, justamente pela insuficiência da descrição. Doutor Carlos. Eu voto com a divergência pela manutenção da penalidade. Manutenção da... Ah, sim, perfeito. Doutora Fernanda. Com a divergência. Perfeito. Doutor Marcos. Com a divergência. Doutora Maria Eduarda. Com a divergência, presidente. Doutor Leonardo. Com a divergência. Ok. Então, por unidade de votos, ficou... Maioria. Correto, maioria, desculpa. Foi a falha. Porque foi o primeiro voto que eu levei meu ipom, né? Então, cadê ele? Tinha que ter um, né? Olha, eu não ia mudar, não. Então, vamos lá. Olha, eu quero agradecer a todos. Então, vamos lá. Por maioria de votos, em relação à classificação fiscal, por voto de qualidade, foi mantido alto, né, a penalidade de 1%, e por maioria foi mantida a multa 30% do valor de ali. Ok? Então, tem que agora designar um redator para a segunda parte. Oswaldo, não tenho nem dúvida. Eu queria fazer BV, por favor. Eu também vou fazer a declaração. Tá bem, ok. Todo mundo tá certo. Pô, fala encontrar um voto de uma vez, pô. Ajuda nós aí. Você tira da minha caixa. Não fica Fernando. Fica mais. Bom, vocês que sabem. Só depois tem que combinar comigo, né? Para fazer tudo certinho. Quem vai fazer? Fernando e Oswaldo? Todos os três? Como é que... Não, eu vou fazer o BV, a Fernanda e o Léo vão fazer BVs. Entendi. Eu vou fazer o voto vencedor e a Fernanda e o Leonardo vão fazer declarações de voto. Aqui em relação ao primeiro item, né? Tá bem, ok. Tá bom, perfeito.
Bom, então vamos para o próximo item da pauta. Vocês querem fazer um cafezinho ou querem direto? Café? Direto. Vamos lá. Então tá. Hein, Vamos Marcos? agilizar, vamos direto. Então vamos lá. Eu quero 5 minutos para ir no banheiro. Então vamos fazer um café 5 minutos, pessoal. Pô, galera, 5 minutos, hein? É minha 5 minutos, eu vou deixar até o vídeo aberto, só vou Vou pensar. deixar aberto também, 5 minutos. Cara. 5 é 5, eu vou. 5 é 5, porque vocês estão enrolando. Deixa eu falar. Doutor, tirar a gravação, por favor, Isaías.